Taesa é o tema do vídeo de hoje. Nós vamos falar dessa ação que está cheia de recomendações de venda, e isso não é incomum, né? Será que faz sentido ela ser o líder de recomendação de vendas nesse momento? Esquisito, né? Vamos ver também sobre os dividendos, né? Quando e quanto ela deve estar pagando. Vai ser um quebra-cabeça que nós vamos desmontar, vai ser bastante interessante, e também vamos calcular o preço teto. E eu compro a Taesa a qual preço? Bem-vindo ao canal Top Ações. Já deixa o like nesse vídeo, tá? Considere também se inscrever no canal. Taesa é um tema recorrente aqui. Então a Taesa ela é a líder de recomendação de vendas, são 8 no momento, tem 3 aqui de manter. R$ 36,90 é o preço-alvo aqui mediano da empresa, com um downside de menos 8,63%. Nós temos inclusive também a transação paulista, que será alvo aí do próximo vídeo, tá? Mas nós vamos falar agora da Taesa. Então, é um downside que pode indicar que a empresa está cara, mas nós já vimos esse filme acontecer. E a gente pode lembrar no início de 2021, onde a narrativa também era venda, os preços justos aqui eram 29, 30, né? Eu tenho um vídeo gravado onde eu falava naquela época o preço justo dela, no meu entender, e ela foi exatamente lá, né? E assim, nessa época de 2021 aqui, eu falava que realmente ela esteve mais barata, ela tinha tido uma alta, mas ainda estava num preço interessante, né? Se você pegar aqui alguns momentos desse 2021 até agora, já subiu 50%, às vezes 40%, dependendo do preço que você pegar. Depois dessa queda aqui, que foi a questão dos dedos das elétricas, que eu ainda comprei mais um pouquinho, ela já subiu 50,5%. Então, assim, é uma alta considerável, né? Para uma empresa tão segura, a Taesa. Então, assim, é sempre bom ter cuidado com as narrativas e observar quais são os comentários aí do mercado. Vamos dar uma olhada então no que eles estão falando, né? Então eles comentam aqui a questão do IGPM, eles falam da RAP, que eventualmente acontece a queda de 50% no 16º ano, e dos contratos de concessão aí que a empresa também tem que investir para crescer. Tudo isso aqui não deixa de ser uma verdade, né? E eles falam aqui do endividamento da empresa, né? E é basicamente isso aqui, né? E o fato dela costumar pagar ótimos dividendos, né? Eventualmente 100% aqui próximo do lucro, né? O payout. Então a gente vai nos debruçar sobre essa narrativa aqui, tá? Então nós vamos começar na questão da inflação. Qual o objetivo do investidor aí que investe em transmissão de energia? É ter um ganho acima da inflação, né? Então as empresas de transmissão elas têm aqui suas RAPs, suas receitas atualizadas pela inflação, e não importa tanto se a inflação vai ser de 1%, de 10%, o que a gente quer é a proteção e um plus acima, né? É uma, entre aspas, né, uma renda fixa turbinada. Obviamente que não é uma renda fixa, mas nos dá aí uma grande segurança. Então, esse é o principal ponto aqui das empresas de transmissão. Só que a Taesa ela tem um ponto diferencial, porque ela tem parte aqui da sua receita pelo IPCA, né? Que a gente está vendo que realmente teve uma queda e agora já voltou para o positivo. E outra parte é no IGPM, né? Que estava muito alto e agora deu um declínio e ainda está no negativo. Então, qual é a questão aqui? Para a Taesa, quanto maior o IGPM em relação ao IPCA, melhor para ela, porque sua dívida está muito atrelada ao IPCA. E os custos também acabam sendo um pouco mais aí no IPCA. Então, para ela, o IGPM é melhor que fique acima do IPCA, né? Então a gente dá uma olhada aqui que os resultados aqui acumulados de inflação, nós temos 6,52% no IGPM, então já não está tão alto como estava antes, mesmo com essa negativada aqui ainda está 6,50 e poucos, né? Enquanto aqui no IPCA nós temos um 6,47, então ainda está acima, mas com esse aumento aqui, essa tendência, né, da IPCA voltar e o IGPM ainda não voltou, talvez ele fique abaixo. Isso aqui não seria muito bom para a empresa, então esse primeiro momento aqui a gente vê que tem um pouquinho de ruim nesse lado, né? Mas ainda assim a empresa também é reajustada parte aí pelo IPCA. Na questão da inflação de modo geral, né, caso ela dispare aqui novamente tanto o IGPM quanto o IPCA, relembro, né, que a gente tem esse risco, a gente tem aqui a PEC da transição, que pode aí trazer uma inflação ao Brasil. Eu não estou falando aqui de quem é a culpa, estou falando assim, isso aqui é algo que pode acontecer. Se não for a PEC, pode ser outra coisa, pode ser a economia mundial. A inflação sempre é um risco, principalmente aqui no Brasil, né? Então, lembrando que esse aqui é um ponto positivo em relação a essa questão de inflação, né?
Então, a narrativa das empresas de transmissão é que, num primeiro momento, com inflação alta, existe uma pressão nos custos, né, na empresa. Depois, ela acaba acontecendo aqui o reajuste, né, ela passa por esse momento difícil e depois vem aqui o reajuste tanto no IGPM quanto no IPCA, recompondo aí boa parte do problema, né? No caso aqui da Taesa, a gente tem, então, essa questão do endividamento estar mais atrelada que o IPCA, também tem uma parte ao CDI, então ela tem uma dívida onde é melhor para ela que o IGPM fique acima do IPCA, até mesmo porque também, né, vai lembrar que a maioria das suas RAPs, como a gente pode ver aqui pelo reajuste, a maioria aqui é no IGPM, tá? Então, um primeiro ponto de atenção é esse, a gente já vê aqui que o IGPM para de dar uma turbinada, 10,7 contra 11,7 do IPCA, mas a empresa continua sendo muito lucrativa. A gente vê então a redução da RAP que eventualmente acontece, que é um outro problema que o mercado ali pontuou. Só que acontece, nós temos os impactos sempre positivos aqui de novos projetos entrando, e superou muito aqui, né, a questão da redução dos 50%. E a outra coisa que a gente tem que também pensar, e vai ter muito vínculo aqui ao dividendo dos novos projetos, dos novos investimentos, né? Então a gente vê aqui que em ciclos posteriores a empresa já nos contou aqui o que pode estar acontecendo, uma quedinha de RAP, que eu já até mostrei o gráfico para onde vai essa RAP, depois em outro vídeo eu posso até relembrar isso. E nós temos aqui os impactos de novos projetos. Então a gente está vendo aqui que novos projetos de novo vai ganhar da redução aqui da RAP. Então isso aqui não é um problema para a gente estar vendo, se preocupando, na verdade, porque os novos projetos estão ganhando aqui das reduções da RAP, que aliás vai acabar agora. Então agora eu vou comentar um ponto que eu acho que eu nunca falei com vocês, né? Nós temos aqui as RAPs da Taesa, né? Que a maioria aqui é realizada pelo IGPM, acaba sendo exatamente a maioria que no 16º ano acontece a redução de 50%. A gente já está enfrentando as últimas aqui que vão acabar com essa redução e não vai ter mais nada para reduzir. Agora reflete comigo, tá? Pensa comigo. Se a empresa já passou pelo 16º ano na maior tranquilidade essa queda de 50%, por que haveria dela de repente no 31º ano perder os outros 50% e acabar com a empresa? Não, ela vai passar por isso novamente. Vai ter uma dificuldadezinha? Vai ter, né? E aí, de repente, pode ser uma oportunidade. Outro ponto positivo é que a maioria dessas quedas acontece em 2030, esse é o problema, que é muito de uma vez só. Só que no 16º ano, quando isso foi acontecendo, foi uma queda de 50% inegociável, né? Nesse 31º ano, os outros 50% que a gente perde não é necessariamente 50%, porque ela pode renovar essas concessões com uma redução, né? E aí provavelmente não é tão vantajoso, então ela pode ir lá para a licitação e ter um valor menor, mas ainda assim ela vai ter uma receita de um ativo que ela já mantém. Então assim, não é necessariamente perda dos outros 50%, sim, talvez perda de uma parte disso, e só o tempo nos dirá o quanto, né? Então eu acho que não vale a pena também ficar sofrendo tanto com aquele 2030 que vai ter várias concessões perdendo. Não, a empresa está sempre aí aumentando sua RAP, tendo novas receitas, e ela pode renovar parte desses 50% aqui. E a questão do endividamento da empresa hoje está em 3,7 dívida por EBITDA. A dívida vem aumentando um pouco, mas como o EBITDA vem aumentando mais, o seu endividamento vem reduzindo, né? Sua capacidade vem aumentando mais do que a própria dívida. A questão é que ela não vai continuar entregando projetos infinitos, né? Ela já está até num ciclo aí de necessidade de novos investimentos, então essa dívida aqui realmente pode pressionar um pouco os dividendos em algum momento, porque com a necessidade de investir mais, que ela vem fazendo isso inclusive, talvez em algum momento ela dê uma diminuída nos dividendos em algum desses leilões aqui que ela ganha. Nós temos 3,5 bilhões agora em leilão no fim do ano, né, em dezembro aí, já mês que vem, né? Então, assim, será que isso aqui vai causar uma pressão no dividendo? Talvez aconteça, né? E falando dos dividendos, ela costuma anunciar até 5 vezes ao ano, né? Ela já anunciou em novembro, então os próximos podem ser em dezembro, ou ela pular o dezembro e anunciar em abril ou maio, né? Então, esses aqui são os próximos anúncios, e a gente tem que entender o dividendo justo da empresa, né? Ela já fala aqui que anunciou no ano 4,85, né? Mas tem dividendos aqui em relação ao exercício do ano passado. A gente tem que pensar muito em exercício para poder calcular o preço teto correto, né? Exercício que assim, quero dizer o quê? Que, por exemplo, ela vai anunciar que
vamos supor que ela anuncie em abril do ano que vem os dividendos aí. Esse dividendo de abril é relativo ao exercício de 2022, né? Não é de 2023. Então, ele tem que pensar no ano exercício, porque o quarto trimestre não encerra só no ano que vem, o resultado. Então, é lá que vai encerrar o exercício de 2022. Então, a gente pensa no exercício para atender o dividendo. Então, a gente tem que tirar o dividendo que é referente aqui ao exercício do ano passado. E a gente começa então calculando o preço teto da Taesa, e para isso nós temos então que usar um lucro líquido regulatório dos 9 meses, e a gente precisa do último trimestre, que ainda vai encerrar só no que vem. A gente vai então replicar o terceiro trimestre de 2022, apenas uma continha aqui para ter uma noçãozinha, né? Então vamos repetir esse lucro aqui para ter um aproximado. E antes de eu falar da minha previsão de dividendos, vale lembrar que a plataforma do AGF+, ela tem preço teto, também tem um monte de coisas aqui interessantes para quem gosta do investimento aí focado em dividendos de longo prazo. Ela está na promoção de 2 anos pelo preço de 1. Essa promoção vai acabar aí a qualquer momento, né? Tá link na descrição do vídeo. Você pode testar por 30 dias, aí você cancela caso você não goste. Então a melhor coisa aí, quem vai dizer se é bom ou não, a ferramenta é você mesmo testando. E aí nós teríamos então um lucro por ação de 3,01, né? E assim, com esse lucro aqui, nós temos que calcular o quanto que seria um valor justo aqui de dividendo para ela, já que ela precisa investir um pouco. Se você quiser os 90%, você teria um preço teto de 45,09, né? Então uma margem, dado o preço atual dela de R$ 37,00 e pouquinho, de 21,8. Mas se você quiser ser um pouquinho mais cauteloso com 85%, teria 42,59 com uma margem de 15%, tá? Eu gosto de usar o preço justo que eu calculo, tem inclusive para membros aí do canal, tá? Eu sei que existem pessoas que gostam de usar o preço teto. Eu, particularmente, em empresa de energia, prefiro calcular o preço justo, e aí eu me baseio nele como limite, sempre comprando um pouquinho abaixo. Eu uso o preço justo basicamente para tudo. Quando eu vejo que ela está um pouquinho cara, ao invés de eu vender ação, eu vendo causa. Eu até venho aqui ao gráfico para deixar mais difícil ainda de ser exercido essas causas, eu vendo acima de algum ponto aqui gráfico, né? Então, acima de 44 eu vou lá e vendo, dificilmente eu vou ser exercido, é o que eu tenho feito aqui mais recentemente, né? Ou, caso ela não esteja tão no topo assim, a gente consegue fazer uma exceçãozinha e vender um pouquinho abaixo, né? A gente vai aí controlando conforme a gente vai vendo os andamentos das ações. Agora que ela cai, né, eu exijo, baseado no meu preço justo, um certo desconto, e aí eu acho interessante nesse momento, mais ou menos nessa faixa aqui, que é onde eu tenho vendido puts exatamente nesse momento de queda dela, qualquer compromisso, está comprando ela a esses valores na calma, né, sem grandes pressas. Se ela realmente chegar aqui, aproximadamente 35,30, né, que é um ponto interessante, aí eu posso estar vendendo mais aqui, mas nunca com muita pressa. Para quem gosta do preço teto, talvez 15% já é um desconto interessante numa empresa de transmissão, mas repito, eu gosto de usar o preço justo, é muito mais aí estável, né? A gente consegue uma previsibilidade melhor aí, tá? Então eu uso o preço justo e aí eu dou um descontinho aí, que é assim que eu organizo minhas compras. Então, falando agora dos dividendos que ela pode estar pagando, né? Ainda nesse exercício, ela falou aqui que pagou 4,85, só que isso aqui, o payout seria explosivo, né? Só que na verdade a gente tem que tirar o que ela pagou apenas no exercício, que foi 2,52, dando então 84% de payout. O que faltaria ela pagar 49 centavos, que poderia ser encerrado ainda em abril ou maio, né? Não necessariamente em dezembro agora. Então, encerra-se lá abril/maio o resultado dela, tá? Então, isso aí nos faltaria 1 e 3. Mas lembra que ela tem aqui aquele dividendo intercalar? Se a gente tirar esse dividendo aí, falta então pagar, né? 82 centavos, 2,2 de yield aí, tá? Para a empresa chegar aí a 100% do payout, que eventualmente ela acaba fazendo. Então, existe essa possibilidade de pagar 2,2% de dividendo até o fim do exercício, mas, de repente, se ela ganhar algum leilão, pode ser que mude um pouco, né? Porque a gente viu que o endividamento dela está um pouquinho ali no limite, né? Então, assim, ela nem sempre vai conseguir crescer apenas com endividamento e pagar de payout de 100%. Talvez ela precise usar um pouquinho aí de vez em quando do lucro dela. Mas eu gostaria de saber de você. Você já está comprando Taesa? Você está mantendo ou você está vendendo como elas estão mandando aí as corretoras, né? Eu, no caso, já estou aqui engatilhando, né? Conforme vocês viram ali, os preços estão ficando próximos, né? E a gente vai devagarzinho também, sem grandes pressas.
Deixe aí no comentário para eu saber e não se esqueça aí do like. Um abraço, até o próximo. Valeu!